Bom, com relação às modalidades de tributação do ICMS. Bom, nós temos a suspensão do ICMS. A suspensão, ela permite que o contribuinte prorrogue, postergue, adie o pagamento do ICMS para uma etapa ulterior do processo de circulação da mercadoria. No entanto, não há transferência de responsabilidade. Ou seja, apesar de haver a incidência do ICMS, o produto estar sujeito à cobrança do ICMS por meio de uma norma específica da unidade federativa do estabelecimento, a legislação permite que o contribuinte, então, adie o pagamento desse ICMS. Isso é o que a gente chama de suspensão. Há uma postergação do momento do recolhimento do ICMS, mas ainda assim o contribuinte ele não vai transferir a sua responsabilidade para terceiros, mas ele deve estar amparado por uma norma específica a ser aplicado de acordo com os instrumentos normativos daquela unidade federativa em que ele está estabelecido. E esses conceitos se aplicam também aos contribuintes optantes do Simples Nacional. No entanto, tem um tratamento diferenciado para a gente fazer análise dessa natureza. Não podemos generalizar. Então, um exemplo de suspensão, algo que é comum, são as saídas internas para demonstração. O que a legislação diz? Quando há a circulação de mercadorias dentro da unidade federativa que são destinadas à demonstração e que cumpra o prazo estabelecido de retorno, não sujeita-se à cobrança do ICMS. A cobrança do ICMS vai ocorrer no ato que efetivamente ocorrer a operação de venda. Ou seja, o destinatário tem o direito de ter a posse de uma mercadoria para conhecimento daquele produto. Nesse processo não há a cobrança do ICMS, mas quando esse destinatário toma a decisão de adquirir o produto no sentido de ter posse e propriedade, então ali sim há a cobrança do ICMS. Então, houve uma postergação. Outro exemplo, remessa do estabelecimento do fabricante. Quando há transferência de mercadorias, matéria-primas entre os seus estabelecimentos, então a legislação permite adiar a cobrança desse ICMS. Isso daqui caracteriza como as transferências entre filiais ou matriz e filiais, que é o que está sendo discutido no judiciário? Não. O que está sendo discutido no judiciário é que caracteriza-se inconstitucional a cobrança do ICMS nas transferências entre unidades do mesmo grupo econômico. Aqui está tratando de remessa do estabelecimento do fabricante. Nós estamos tratando, então, com as indústrias, aquelas que compram matéria-prima para transformação. Também, mercadorias que são destinadas a hospitais, em função de legislação específica, por ser considerado um serviço essencial. Lançamento de imposto incidente no desembaraço aduaneiro de mercadoria ou produtos destinados à manutenção e ao reparo de aeronave pertencente à empresa autorizada a operar no transporte comercial internacional. Legislação específica para esse tipo de mercadoria dentro do desembaraço aduaneiro, inerente
a manutenção e reparo de aeronaves que gozam de legislação específica. Remessa de industrialização por encomenda é outra situação muito recorrente, quando o industrial ele não transforma a matéria-prima, mas ele remete para terceiro por encomenda. O que a legislação está dizendo? Eu adio o momento do recolhimento do ICMS para uma etapa ulterior do processo de circulação. Isso é a suspensão. Ele deixa de exigir o desembolso do ICMS no ato da circulação e posterga esse prazo para o recolhimento. Esse tipo de modalidade de tributação a gente utiliza muito em planejamento tributário de médio e de curto prazo, principalmente nos processos de transformação das indústrias. Quem trabalha com indústria utiliza muito dessas prerrogativas de remessa de industrialização por encomenda, as remessas do estabelecimento do fabricante, com o objetivo que da sua logística contribuir para o desembolso do ICMS em momento posterior. Outra modalidade de tributação do ICMS, diferimento, que muitos assemelham-se à suspensão, mas aqui a gente tem um tratamento totalmente diferenciado. O diferimento, ele também é caracterizado por postergar. No entanto, aqui há transferência de responsabilidade tributária. Então, o recolhimento do ICMS, ele ocorre em uma etapa posterior ao da cadeia de circulação da mercadoria. No entanto, transfere a responsabilidade para terceiros. Então, há um adiamento do lançamento do ICMS para um momento posterior da ocorrência do fato gerador. No entanto, alguém vai assumir a responsabilidade, diferentemente da suspensão, que não há transferência de responsabilidade. E aqui entra a situação da substituição tributária. Então, aqui, os substitutos tributários, eles assumem a responsabilidade pelo pagamento do ICMS devido na operação interna anterior. Cada regulamento do Código Tributário Estadual vai estabelecer as normativas inerentes a quais produtos e em que momento ocorre, então, a cobrança desse imposto. Então, de regra geral, nós podemos indicar aqui que assume a condição de substitutos tributários inerente ao diferimento do ICMS as indústrias na aquisição de produtos que são operações diretamente com estabelecimento produtor ou extrator, inclusive as cooperativas para utilização como matéria-prima em processo industrial, óleo ácido, algodão em caroço, algodão em pluma, ave viva ou abatida. Então, isso aqui são exemplos. Veja que nós estamos olhando para uma operação interna anterior, em que o remetente, ele não vai ser o responsável pelo recolhimento, mas o destinatário, porque ele assume a condição de substituto tributário, onde ele passa a ser o responsável pela obrigação tributária da operação anterior. E vejam que os produtos que fazem parte dessa modalidade de tributação, eles estão relacionados com produtos in naturas, com matéria-prima. Então, tem uma legislação específica para normatizar essa cobrança do ICMS
pelo destinatário inerente à operação anterior. Semelhante à suspensão, só que na suspensão não há transferência de responsabilidade tributária. O remetente vai ser o responsável pelo recolhimento do ICMS. No diferimento, há uma postergação, entretanto, há uma transferência de responsabilidade de cobrança do ICMS que atribui ao substituto tributário. E nessa seara aqui também estão inseridos os optantes do Simples Nacional. E também temos a isenção ou a não incidência. Bom, a isenção ou a não incidência, que veda o crédito, tendo em vista que não há recolhimento ou incidência do ICMS nas operações subsequentes, entretanto, na entrada, o crédito é vedado por força de que não será contribuinte do ICMS na operação subsequente. Então, a isenção, exceto se houver uma norma que contraria, ela não vai implicar em crédito para compensação entre a diferença de débitos e créditos, e ela acarreterá automaticamente a anulação do crédito relativo às operações anteriores. O que isso quer dizer? Se o contribuinte comprou mercadoria para revenda, teve incidência de ICMS, direito do contribuinte se creditar, em função da não cumulatividade. Entretanto, na operação subsequente, aquela mercadoria ficou isenta do ICMS. Automaticamente, o contribuinte tem que anular o crédito reconhecido nas operações anteriores, porque o direito de crédito, de regra geral, limita-se à responsabilidade principal na operação subsequente. Então, por isso que isenção, devemos ficar atento às normas específicas, principalmente no que tange ao direito de crédito. De regra geral, estando a operação isenta de ICMS, créditos que ocorreram em operações anteriores precisam ser anulados no momento da operação da saída isenta. Aqui não confunde-se com mercadoria isenta. Ainda assim, se houver a mercadoria sujeita à isenção do ICMS, devemos também atentar para as normas específicas com relação a crédito das operações anteriores. Então, a gente tem produto que é isento e operação que é isenta. Então, a gente deve analisar o cenário para identificar se o crédito é vedado ou não. Então, de regra geral, a isenção é o quê? Ela é uma dispensa prevista em legislação do pagamento do ICMS. Geralmente, esse tipo de situação ocorre face a um interesse social ou econômico estabelecido por uma região, por um setor, pela economia. Então, por isso que geralmente a isenção ela perfila na seara das normas específicas. Então, a gente tem que atentar para isenção da mercadoria e isenção da operação. São dois cenários que nós devemos analisar em função da isenção. Optantes do Simples Nacional se enquadram nessas situações? Sim, o Simples Nacional, ele também operacionaliza com produtos sujeitos à isenção e ele também pode manter relações comerciais sujeitas à isenção. Bom, e a mais comum das cobranças do ICMS, que é a cobrança normal, conhecida ICMS por dentro. Bom,
O ICMS normal, ele tem a composição da sua base de cálculo, o montante da operação, ou seja, o valor do documento, acrescido do frete, despesas acessórias cobradas do adquirente ou do consumidor, estando vinculado ou não a um único documento fiscal. Bom, a gente tem operações que são denominadas operações internas, que ocorrem dentro da própria unidade federativa, como a gente também tem operações interestaduais, quando estabelecimento, destinatário e remetente estão em unidades federativas diferentes. De regra geral, quando nós estamos falando do ICMS normal, nós estamos falando de uma cobrança de um ICMS por dentro. O que isso quer dizer? Vamos considerar uma operação no valor de R$100, com a alíquota de ICMS de 17%. A base de cálculo do ICMS, por se tratar de um ICMS por dentro, vai ser 100 dividido por 0,93, que vai ser igual a R$ 120,48. Isso daqui é fundamental para nós orientarmos os nossos clientes na formação de preço de venda. Quando ele aplica o ICMS de 17 sobre uma operação de R$100, ele vai oferir um imposto de R$17. Entretanto, como o imposto é por dentro, a base de cálculo deixa de ser 100 e passa a ser R$ 120,48, que quando aplicada a alíquota do ICMS, que nesse caso aqui foi 17%, o imposto devido é de R$ 20,48. Se nós considerarmos que a cobrança é por fora, seria 17% de R$100, que alcançaria um ICMS de R$17. Na modalidade por dentro, o valor da operação, eu preciso conhecer o valor do ICMS imputado nessa operação para eu conhecer a base de cálculo. Então, esse 1 aqui, ele representa o 100% da operação, menos 0,17, que nesse caso seria a alíquota do ICMS, que é 17%. Então, isso daqui resulta em 0,83. Então, R$100 dividido por 0,83, eu tenho uma base de cálculo de 120,48, que vezes 17%, chega então a 20,48. 20,48 é o valor do ICMS, e não R$17. Então, R$120,48 menos R$100, R$20,48. Esse é o ICMS da operação. Muito importante esses cálculos na hora da formação do preço de venda. Ou seja, o ICMS é R$20 e não R$17. Essa é a modalidade da cobrança do ICMS normal por dentro. Substituição tributária. A cobrança do ICMS agora é por fora. E nessa substituição tributária, por se tratar de um regime em que a responsabilidade pelo ICMS devida em relação às operações ou prestações é atribuída a outro contribuinte, surge a figura da margem do valor agregado ou índice do valor adicionado, que é o quê? A margem que as unidades federativas, ou seja, que os estados atribuem aos produtos ou aos segmentos em que estes alcançaria na venda dessa mercadoria até chegar no consumidor final. Então, a margem do valor agregado ou índice do valor adicionado é acrescida ao valor da mercadoria para conhecer a base de cálculo da substituição tributária e, assim,
atribuir a responsabilidade pelo recolhimento ou pagamento ao contribuinte da operação subsequente. Então, a substituição tributária, nós estamos tratando ela como a cobrança por fora. Bom, um exemplo de substituição tributária por fora. Vamos imaginar um produto que ele é produzido e vendido por uma indústria no valor de R$100 e que chega lá no consumidor final por 180. Nesse exemplo, então, nós estamos considerando que a margem do valor agregado é de 80%. Bom, valor do produto R$100 mais 80%, então a base de cálculo da substituição tributária seria R$180. Por quê? Porque na substituição tributária sempre haverá o acréscimo do MVA ou do IVA para conhecer a base de cálculo do ICMS devido por substituição tributária. Bom, então R$180 seria a base de cálculo da substituição tributária. Vamos considerar que a alíquota do ICMS é de 17%. 17% de R$180 é igual a R$30,60. Só que como o ICMS está na não cumulatividade, o valor do ICMS normal antes de chegar lá no consumidor final tem como base de cálculo o valor praticado pela indústria, que é R$100. Vezes 17%, que é a alíquota do ICMS, tem um ICMS normal de R$17. Como está na não cumulatividade, R$30,60, que é o ICMS devido sobre R$180, que corresponde o valor praticado pela indústria de R$100 acrescido do MVA, logo, a gente tem o valor do ICMS devido por substituição tributária, que é de R$13,60. Vejam só, sobre R$100 vamos pagar o ICMS normal, que vai ser R$17, e na substituição tributária, o valor praticado pela indústria de R$100, mais o MVA de 80%, constitui uma base de cálculo de R$180. R$180 vezes 17%, um valor de ICMS de R$30,60. Como está na não cumulatividade, R$30,60 do ICMS-ST, menos os R$17 do ICMS normal, logo, o valor do ICMS devido por substituição tributária é de R$13,60. No entanto, o ICMS devido na operação é de R$30,60. Cobrança do ICMS normal, ICMS por dentro, substituição tributária, ICMS por fora. Quando fala-se em substituição tributária, nós devemos atentar para duas figuras, quem é o substituto tributário e quem é o substituído tributário. O substituído tributário é aquele contribuinte que ele compra mercadoria para revenda, paga o ICMS na compra e quando ele vender, ele não vai mais recolher ICMS. O substituto tributário é aquele que paga o seu ICMS normal, quando ele vende para o substituído tributário, ele retém do substituído e repassa aos cofres públicos. Optantes do Simples Nacional estão inseridos nos dois ambientes, nos dois cenários. O que vai ditar quando há ou não cobrança por substituição tributária? A mercadoria é quem vai dizer se sujeita ou não à substituição tributária. Outro ambiente que devemos atentar, se a operação é interna ou é interestadual. Quando a operação é interna, nós vamos olhar para o regulamento do Código Tributário do estado onde está estabelecido o contribuinte. Quando a operação é interestadual, nós temos que olhar qual é a condição da tributação daquele produto no estado destinatário e identificar
se tem norma que regulamenta, por meio dos convênios ou protocolos, a obrigatoriedade do destinatário fazer o recolhimento antecipado do ICMS ou se essa responsabilidade vai ser do remetente. Um ambiente mais complexo que nós temos no que tange ao ICMS é o cenário da substituição tributária. Querem fazer alguma pergunta até aqui? Você poderia me explicar outra vez a respeito do substituto e do substituído tributário, por favor? Sim, vamos lá. Então, a gente tem o substituto tributário e o substituído tributário. O substituído tributário é aquele comércio varejista. Ele vai vender direto para o consumidor final. Ele vai comprar a mercadoria para revenda e ele vai pagar o ICMS quando ele compra. Quando ele vender, ele não vai mais pagar ICMS. De regra geral, quem são os substituídos tributários? Comércio varejista, aquele que vai vender para o consumidor final. Regra nacional, está na substituição tributária do ICMS. Combustíveis, lubrificantes, água, refrigerante, cerveja, chope, isotônicos, cigarros, pneumáticos, câmaras de ar. Todas as unidades federativas estão na substituição tributária desses itens. Então, o comércio varejista, por exemplo, o supermercado, ele vende para consumidor final. Posto de combustível, ele vende para consumidor final. Farmácia vende para consumidor final. Quando ele compra a mercadoria para revenda, quem vendeu para ele, ou seja, o remetente, vai cobrar dele o ICMS devido por substituição tributária e fazer o recolhimento. Vai vir destacado na nota fiscal o valor do ICMS devido por substituição tributária, mas o remetente, ou seja, quem vendeu, vai fazer o recolhimento. Quem comprou, que é o comércio varejista, quando ele vender, ele não vai mais pagar ICMS porque ele pagou quando ele comprou. Esse é o substituído tributário. O substituto tributário geralmente são as indústrias, os atacadistas, as distribuidoras ou aqueles que queiram se equiparar a substitutos tributários. Ele vai pagar o ICMS normal. Quando ele vender o comércio varejista, que é o substituído tributário, ele vai reter esse ICMS e fazer o recolhimento. Então, ele assume a responsabilidade tributária de fazer a retenção do substituído tributário e recolher para o governo. Vamos voltar nesse exemplo aqui, ó. Vamos considerar um substituído tributário. O substituído tributário comprou mercadorias por 180 reais, pagou o ICMS por substituição tributária de 13,60. Ele vai vender essa mercadoria e não há que se falar mais em pagamento de ICMS. É o que vai impactar diretamente lá na mensuração do Simples Nacional. Lá não vai pagar mais ICMS, porque ele já pagou quando ele comprou. O substituto tributário, ele vai pagar o ICMS normal dele, que corresponde a 17% sobre R$100, e ele vai reter 13,60 do destinatário e vai recolher ao governo. Quando ele faz isso, ele vai dizer para o governo: eu assumi a responsabilidade do recolhimento do ICMS do meu cliente, porque o meu cliente é um substituído tributário,
ele vende só para consumidor final, portanto, quando ele vender na operação subsequente, não vai mais pagar ICMS. E eu aqui, como substituto tributário, vou pagar o meu ICMS normal e vou também pagar o ICMS que eu retive do meu cliente. Esse é o substituto tributário. Então, as empresas optantes do Simples Nacional, quando a mercadoria está na substituição tributária do ICMS, lá na mensuração da carga tributária, a parcela que está sujeita à substituição tributária tem que sair da base de cálculo do ICMS dentro do Simples Nacional. Por quê? Esse contribuinte pagou o ICMS quando ele comprou a mercadoria. Quando ele vende, então não há que se falar em recolhimento do ICMS. Se ele for um substituto tributário, ele vai pagar o ICMS normal dele dentro do Simples Nacional e o retido ele vai pagar em guia separada. Ok? Ok, obrigada. Ficou claro? Ficou. É a parte mais complexa do meu ponto de vista com relação a todos os tributos que a gente tem. Imposto de renda, contribuição social, IPI, ISS, PIS, COFINS, é tranquilo. Mas a substituição tributária do ICMS, ela é muito complexa. Por quê? Em Goiás tem produto que está na substituição tributária, mas que Minas está na tributação normal. Quando há uma operação interestadual, tem que atentar se entre essas unidades federativas tem protocolos de convênio firmado entre essas unidades federativas para saber como vai tratar o recolhimento e a cobrança do ICMS. Então, a gente tem que conhecer as normas da unidade federativa de origem e de destino. Isso torna o sistema complexo. E aí, atentar para esses protocolos e convênios, que geralmente são por prazo determinado, uma unidade federativa entra, sai, cessa aquele convênio, aquele protocolo, então isso torna o processo muito moroso, muito robusto. Então, isso gera um custo para a gente se atualizar no sentido da gente conhecer todas essas normativas. Então, às vezes, o contribuinte está fazendo o recolhimento errado da substituição tributária por conta da robustez do sistema de cobrança. Às vezes, não é nem por uma questão de querer implicar em uma prática menos onerosa do ponto de vista legal. É muito complexa a parte de substituição tributária. Bom, e agora a gente entra na situação do